Oi, eu sou Mauro Corrêa e sou mentor de carreiras. Ajudo as pessoas a subirem rápido ou aumentarem os seus rendimentos. Então eu estudo tudo que está relacionado com isso. E hoje eu queria te fazer uma pergunta. Por acaso você já teve receio de fazer alguma reivindicação para o seu chefe? Ou uma apresentação para a diretoria da sua empresa, ou se você faz vendas, medo de falar com o cliente, com receio da reação que ele possa ter. Se isso já aconteceu na sua vida e em outras situações também, até na vida pessoal, então hoje eu tenho um tema muito legal para a gente conversar e que vai te ajudar. E o tema é estilos pessoais. O que é esse negócio? Há muitos anos atrás, os doutores Merrill e Reed desenvolveram uma metodologia. Eles estudaram o comportamento das pessoas e desenvolveram uma metodologia, uma técnica para aplicar no ambiente de trabalho e obter ótimos resultados. Tem vários trabalhos sobre esse assunto, mas depois de conhecer e aplicar vários métodos, ao longo de 30 anos, esse é o mais simples e é o melhor, funciona muito bem. E o que é esse negócio de estilo pessoal? Por que ele é importante? Bom, primeiro, eu vou passar para você a definição do estilo pessoal, que é a característica marcante nas ações e reações de uma determinada pessoa ou de todas as pessoas diante de cada situação. Então, quando você dá uma notícia boa para alguém, um pode ficar muito alegre, sair chutando no ar, dando soco no ar. O outro pode ficar mais ou menos e o outro pode nem esboçar reação. E o vice-versa, quando a notícia não é boa, alguns podem ficar muito chateados, outros lidar tecnicamente com a situação. E isso depende do estilo pessoal de cada um. É a forma como a pessoa reage. Então, voltando para o que a gente estava falando agora mesmo. É a forma como o outro vai receber alguma colocação sua. E a forma como você vai fazer essa colocação para o outro. E a reação vai estar relacionada com esses dois estilos. O estilo de quem está passando a informação e o estilo de quem está recebendo a informação. Por que isso é importante? Porque saber lidar com isso faz com que você saiba como lidar com cada tipo de pessoa e ter a melhor reação possível para aquela situação. Então, lógico, se você for dar uma má notícia para alguém, normalmente a pessoa não vai achar isso divertido. Mas tem gente que vai passar muito mal, então você tem que saber como fazer essa colocação. E outros que vão lidar de uma maneira muito mais tranquila. E aí você vai ajustar a forma como fazer essa transmissão de informação e como lidar com a pessoa. Então, um exemplo, como eu estava falando aqui, muito simples, é esse. A pessoa vai solicitar um aumento, perguntar sobre promoção, melhoria na carreira e fica preocupada porque não sabe exatamente como o chefe vai reagir, se ele pode ficar irritado. Lógico que existem técnicas para preparar todo esse ambiente, mas a forma de fazer a colocação faz toda a diferença dependendo do tipo de pessoa com quem você está lidando. Entendeu? Então, essa técnica do Merrill e Reed é a melhor
que eu já vi ao longo de mais de 30 anos e eu aplico isso diariamente na minha vida pessoal, na minha vida profissional, com meus clientes e funciona muito bem. O que esses caras descobriram? Que existem 4 estilos básicos das pessoas, principalmente relacionado com o ambiente de trabalho. Seria o analítico, o diretivo, amável e expressivo. Esses 4 estilos são básicos. Eles podem estar meio misturados, dependendo da pessoa. Mas você consegue identificar a predominância. E, em geral, tem um que é bem marcante, né, e que você consegue enxergar rapidamente. Então, por que isso é importante? Eu vou passar as características de cada um deles. E você já vai começar a entender, em função das características, como que pode ser a possível reação de uma dessas pessoas a várias situações. Então, por exemplo, no caso analítico. Como é que é um analítico? Em geral, é uma pessoa séria. Não fica rindo muito, não. Não é muito chegada a piada. Gosta de exatidão, de precisão. É muito calcada nos fatos e dados, na lógica. Gosta de precisão. Às vezes nem precisa. Mas ele gosta de 2 casas depois da vírgula. Detalhista. É uma pessoa detalhista. Então eu já tive em reuniões onde tinha um diretor técnico lá, detalhista, e a gente estava falando de uma obra, de um prédio ou de uma máquina muito grande. E ele estava preocupado com o tipo de parafuso que ia usar para prender a máquina na parede. E isso não era nem relevante naquela situação, mas a pessoa quer saber. Então, isso é característico de um analítico. É uma pessoa racional, procura chegar a um resultado a partir de um raciocínio lógico, não é muito emocional, às vezes não é muito assertivo também, porque está muito perdido nos detalhes, quer saber de todos os pequenos detalhes e às vezes se perde um pouco no todo, que é mais importante. Segue o livro, o procedimento, a teoria, é apegado a uma metodologia. Então, no geral, no trabalho, o indivíduo, a pessoa analítica, vai muito por esse caminho aí. Próximo estilo, o diretivo. Como é que é um diretivo? O diretivo, como o nome já diz, ele dirige, é um diretor. São pessoas independentes que assumem a responsabilidade, são muito práticas, parte para cima, muito assertivas. Em geral, são generalistas, conseguem ver o todo, não entra muito no detalhe, muito focado no resultado. Gostam de seguir os procedimentos, processos para garantir que grandes empreendimentos cheguem ao resultado desejado. São orientados por processo, claro, porque quem pensa grande tem que ter processos que ele possa controlar para poder atingir o resultado. Regras claras. Liderança. Em geral, o diretivo é líder. Ele chama a turma, ele distribui as ordens, as tarefas. Incentiva e se preocupa que as pessoas estejam motivadas para fazer sem exageros nessa preocupação. Então, muitos líderes nas empresas têm essa característica, que são as pessoas que pegam um projeto,
e levam até o fim e entregam o resultado. As empresas costumam adorar esse estilo de pessoa. Não que os outros não sejam importantes, porque, por exemplo, o analítico, ele tem muito a ver com, por exemplo, um controller financeiro, que tem que estar de olho nos números, tem que bater todas as contas para estar correto. Então, um diretor financeiro, ele pode ter um estilo misto entre o diretivo e o analítico, que vai estar vendo os detalhes e a precisão, ao mesmo tempo que ele está dirigindo, por exemplo, uma corporação, um departamento. Joia? Já vai pensando no seu aí. Mas não chegamos no final, aguento pouco. O próximo é o estilo expressivo. Como é que é um expressivo? É uma pessoa que se comunica muito, se expressa, né? O nome já diz, se expressa. Expansivo, animado, vigoroso, festa, impulsivo, espontâneo. É preocupado com as pessoas, é preocupado com o relacionamento, com estar bem, com o reconhecimento. São pessoas que gostam muito de ser reconhecidas. Então, um elogio cai muito bem para o expressivo. Desde que seja um elogio autêntico, porque senão ele pode achar que tem falsidade, aí muda o quadro. Mas o expressivo adora ser bem elogiado. Ele sempre busca superar as expectativas. Por quê? Se ele superar as expectativas, ele vai ser reconhecido. Gosta de influenciar, gosta de falar, gosta de se comunicar, gosta de se expor, gosta de ser popular. Então, eu vou dar um exemplo legal que eu vi há muitos anos atrás numa reunião de uma multinacional que eu trabalhei, e na festa de final de ano foi feito um filme com vários profissionais respondendo a uma pergunta. E o que me marcou foi um contraste muito interessante. Pegaram um gerente de um departamento técnico de pesquisa e um gerente de vendas de uma commodity. E fizeram a seguinte pergunta: se você ganhasse, por exemplo, 50 milhões na loteria hoje, o que você faria? Então, um deles respondeu, bem, ele tinha um sotaque espanhol, né, porque ele era argentino. Então ele respondeu, bem, eu faria uma lista de prioridades, veria o que é mais importante, verificaria o tempo necessário para desenvolver as atividades com o dinheiro que tinha disponível, e aí começaria a executar na ordem de prioridades. Legal. E aí perguntaram para o outro gerente exatamente a mesma questão. O que você faria se você ganhasse 50 milhões na loteria? E a resposta dele foi, eu mandaria essa empresa para pip. O apito para não dizer o palavrão, porque ele falou explicitamente um palavrão para 350 pessoas que estavam assistindo ao vídeo, né? Não se importou para quem ia passar. E aí ele continuou, eu ia viajar, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Mas a primeira era mandar a empresa para aquele lugar. E falou declaradamente. Então, que contraste. Será que você consegue identificar quem é o gerente técnico e quem é o gerente de vendas de commodity? Está na cara. Então, muito legal. A gente consegue identificar
pelo jeitão, pela forma que a pessoa se expressa, se coloca. O próximo estilo, e o último para essa classificação, é o amável. O amável é uma pessoa, como já diz, é uma pessoa muito preocupada com sentimentos, sensível. Então, em geral, ele não é muito assertivo, porque ele fica entre magoar um ou magoar o outro, ou não magoar ninguém, ou não dizer as más notícias. Muito preocupado com o consenso, com a felicidade geral, com a sua relação com todos os outros, com as reações. Tem dificuldade, às vezes, em impor limites. Escapa um pouco. Não quer dar as más notícias. Precisa de muitas opiniões para poder tomar uma decisão. Está sempre pensando nas pessoas, o que elas vão pensar. Busca aprovação. Busca harmonia, o consenso, que às vezes é muito difícil de conseguir. É uma pessoa afetuosa, calorosa e, consequentemente, por ser tão sensível, avesso ao risco. Tem medo. Então, muitas vezes pode ser uma pessoa muito legal, mas meio recolhida. Ok? São bons conselheiros, às vezes, acolhem, mas às vezes têm dificuldade de coordenar grandes empreendimentos. Assim, temos aí visto os 4 estilos principais. Uma consequência desses estilos, e é muito interessante, é quando essas pessoas são submetidas a uma pressão. E aí as coisas podem mudar um pouco. E é isso que nós vamos ver já já. Então, recordando, temos o estilo analítico, que é aquele detalhista, frio, não sei se é calculista, mas é frio, que se atém aos fatos, aos dados, aos procedimentos e à precisão. Analítico. Você vai encontrar muita gente assim na área financeira, na contabilidade, talvez na logística, gente que considera todos os pequenos detalhes e que no final entrega o resultado com precisão. Às vezes eles são detalhistas demais. Nós temos o estilo diretivo, que o nome já diz, é quem dirige. Então está preocupado com o todo, está preocupado com o resultado de uma maneira geral, não se atende mais aos detalhes, mas se atém muito ao processo, que é quem garante que o resultado grande vai acontecer. Está conectado com as pessoas, sim, porque a gente realiza através das pessoas e dos processos, e é normalmente um líder. Ok? Diretivo. Aí nós temos o estilo expressivo, que são pessoas que gostam de estar nos holofotes, gostam de falar, gostam de se expressar, às vezes falam até demais, gostam de reconhecimento, muito reconhecimento. Então, por exemplo, um político se encaixa muito bem nessa categoria. Não existe nada de negativo em nenhum deles. São só características. Cada um vai se encaixar num ambiente que seja melhor para ele. E para nós é importante reconhecer para saber como lidar, que nós vamos ver um pouco mais à frente. E por último, o estilo amável, que é aquele mais fraternal, mais preocupado com as pessoas, às vezes um pouco indeciso, porque quer contentar a todos, mas é um estilo extremamente importante.
Então, onde que uma pessoa com essa característica pode desenvolver muito bem? Por exemplo, numa instituição de caridade, talvez como psicólogo, terapeuta, como médico, médica, né? São as funções que se preocupam muito com a pessoa. Então, muito provavelmente, você vê, a Madre Teresa de Calcutá provavelmente tinha um estilo amável, muito preocupada com as pessoas, com ajudar. Veja o resultado incrível que ela teve dentro do seu estilo. Então, cada um tem os seus pontos fortes e é muito forte num determinado contexto. Ok? Então, voltando, eu estava dizendo que esses estilos, quando submetidos à pressão, eles podem mudar um pouco, que são os chamados estilos de reserva, o estilo reserva. Quando que ele aparece? Quando qualquer um desses estilos aí que nós vimos, ou misturados, né, que tem um pouco de cada, é colocado sob uma condição de pressão e ocorre uma resposta no comportamento que pode até surpreender os outros. Esses são os estilos reserva. Eles são inconscientes, eles não são normalmente produtivos, eles são exagerados e provenientes dessas reações emocionais automáticas que são meio próprias de cada um desses estilos que nós verificamos. Então, vamos ver cada um, como é que ele reage quando está sob pressão. E isso é legal saber, tanto se você tiver alguém hierarquicamente acima de você, que eventualmente esteja num dia sob pressão, e você vai notar que tem alguma coisa diferente. E abaixo também. Porque vai te dar uma maneira de lidar com essas pessoas que estão subordinadas de forma que a reação não seja negativa, prejudicando inclusive o trabalho. Então, por exemplo, o estilo analítico reserva, quando ele é muito pressionado, ele fica mais inflexível ainda sobre fatos e dados. Às vezes vai entrar mais no detalhe, vai querer pesquisar mais. Então, por exemplo, se você tiver que ter uma reação rápida, baseada nesses fatos e dados, e a pessoa se sinta insegura, ele não vai conseguir responder rapidamente. Por quê? Porque está pressionado. E ele vai querer mais dado, mais informações. E são pessoas que ficam rígidas, irredutíveis no seu ponto de vista, inflexíveis e repelem ideias contrárias com rigor. Então, por exemplo, o diretor financeiro lá, se não bater os números e ver alguma coisa diferente, ele vai querer ir até o fundo, para tudo, para a obra. Às vezes não pode parar, mas ele vai mandar parar, porque a pessoa não admite que haja incongruência, inconformidade. Aí trava o sistema. E não adianta pressionar mais, que ele vai ficar cada vez mais rígido. O estilo diretivo reserva. Ele, que normalmente é uma pessoa que dirige bem, coordena bem as situações, divide as tarefas, passa a ser dominador, impaciente, duro, agressivo, autocrático. Eu já ouvi várias vezes gente com estilo diretivo, gerente de unidade, que mandou, não, faça assim desse jeito. E aí o subordinado perguntou, mas por que tem que ser desse jeito? Porque eu quero, porque eu estou mandando. Então ele fica autocrático, eu mando. E exigente. Então, precisa tomar esse cuidado, porque a pessoa fica rígida e agressiva.
Vamos ver o expressivo, aquele que se expressa, que gosta de ser reconhecido. Então, quando ele está sob uma situação de muita pressão, ele começa a ser palpiteiro. Chato, às vezes, na reunião. Então, está se discutindo um assunto, procurando reduzir os fatos ao que é importante, e ele começa a viajar na maionese. Se intrometer, fala demais, aí começa a falar sobre assuntos que não tem nada a ver. Quer puxar coisas, não, daqui que eu resolvo. E eventualmente até um pouco agressivo, dependendo da resposta dos outros. O amável reserva. Quando você pega uma pessoa amável e submete à pressão, ele se amofina, foge aos confrontos. Ou fica super comprometido, não, eu vou fazer, se compromete até com o que não pode, de uma maneira às vezes não realista. Para poder compactuar, para poder fugir da pressão. Às vezes é permissivo demais, o grupo pressiona, ele volta para trás das coisas que tinha determinado, se for um líder, e se retrai. Então, muitas vezes a gente vê por aí. Eu já vi empresas onde subordinados afrontavam os seus chefes, seus líderes, porque eles tinham um estilo amável e não conseguiam se colocar de uma maneira bem assertiva e firme. E aí perdiam espaço. Uma vez, eu também, numa outra empresa grande de consumo, tinha um gerente de várias unidades e um gerente da unidade. E o que acontecia? O gerente dessas várias unidades era muito diretivo, fortemente diretivo. E o gerente dessa unidade era amável. Então dava até dó de ver esse gerente de unidade sendo tratado pelo outro, porque o outro queria resposta rápida e ele não conseguia, e o outro se irritava porque se sentia pressionado com os resultados e apertava, e são aquelas situações que a gente vê e fala, meu Deus, mas como resolver isso? Mas tem jeito sim. A gente conhecendo esse tipo de saída para cada um dos estilos, nós conseguimos colocar ações que façam com que o outro não entre no estilo ou saia do estilo de reserva. Então, um diretivo, quando ele está pressionado, isso já aconteceu comigo, e querendo o resultado imediato, pois não, vamos resolver assim, assim, assim. Você tem que responder da maneira diretiva, de forma que ele volte a se sentir seguro e não escape para o seu estilo de reserva. Legal? Então vamos ver outra característica legal desse pessoal aí, que é a área de trabalho. Então, como é que é a característica da área de trabalho de cada um deles? Você bate o olho, entra na sala para falar com alguém que você não conhece, já dá aquela sacada para ver o que está acontecendo, como é que é essa pessoa. Então, o diretivo. O que acontece? Ele é organizado, as coisas estão priorizadas, o que é mais importante está perto, relativamente organizado, arrumado, sem excesso. Esse é o diretivo. O que é importante está perto, o que não é importante está longe ou não está. Não é muito emocional, pode ter um retrato ou outro da família, mas não é a regra. Você pode ter informações na parede, hoje não tem mais, porque é tudo no computador, né? Gráficos com resultados importantes. Então, a área do diretivo é mais ou menos assim. Do analítico, organizadíssima, tudo no lugar. Limpa, organizada por categorias.
com um senso de arrumação perfeito, tudo no lugar. Arquivos facilmente identificáveis. Analítico. Expressivo. Fotografia. Foto da pescaria, foto da família, da viagem. Enfeite. Uma certa desorganização, talvez. Amável. Fotos da família, com certeza. Adornos fofinhos, bichinho. Coisa bonitinha, enfeites engraçadinhos. Talvez uma certa desorganização. Então, batendo o olho na mesa, você consegue identificar o jeito e o estilo dessas pessoas, que facilita como lidar com ele. De novo, o estilo de comunicação diretivo, formal, jargões de negócio, direto ao ponto, analítico, formal também, às vezes fala demais, prolixo, conclusivo, fatos e dados, expressivo, informal, casual, animado, amável, informal, casual, tranquilo, afetuoso. O expressivo é um pouco mais atirado do que o amável, né? Quais são os receios desse pessoal? No diretivo é a perda do controle, porque ele é um diretor. É o medo de não ter toda a informação da maneira correta. De não passarem para ele tudo que ele quer da maneira correta. O analítico, ele tem medo de decidir logo. Se você apertar um analítico, não, eu preciso dar resposta agora. Ele morre de medo, porque ele pode dar a resposta errada, ele precisa pesquisar primeiro. E aí ele vai ser criticado, e ele tem medo de ser criticado. Porque ele tem que ser perfeito. O expressivo, que é um cara que gosta de estar em movimento, em contato, é o tédio, a rejeição. Se você puser ele no escritório, fechado, sozinho, para analisar dados, isso aconteceu comigo, quando era estagiário. Me puseram para pegar dados agrícolas, nossa, ficava acabado, porque eu tenho um pouco de característica de expressivo. Então eu não aguentava ficar fechado o tempo inteiro no escritório pegando dados. Terrível. A pessoa se sente rejeitada, isolada, inútil. Falando por experiência própria. E o amável, medo da solidão, de não estar seguro, de não estar respaldado. Então, em seguida nós vamos falar um pouco sobre como que a gente trata cada um desses caras aí. O jeitinho, agora é a cereja do bolo, tá bom? É isso aí. Então vamos começar avaliando como tratar um analítico. Formal, detalhista. Então, como que eu faço para ser bem aceito por um chefe analítico, que eu já tive? Formalidade e orientação para o trabalho. Eu tenho que agendar. Eu não posso entrar na sala dele a qualquer hora. Não está marcado. Não está previsto. Eles odeiam isso. Não está na agenda. Então, formalidade. Quando for apresentar informação, ritmo lento, sem apresentar conclusões, primeiro fatos e dados. Muitos fatos e dados. Foco nos detalhes e na precisão. Tem que dar tempo para ele processar a informação.
Não pode despejar informação e já pedir uma resposta, uma solução, uma decisão. Ser bem específico e detalhista no que vai ser feito e como. E muito importante, não fazer apelos emocionais. Eu tive um chefe, que eu já falei, argentino, e ele era analítico. E um dia tinha um projeto novo, estava todo mundo animado. Ah, é legal o projeto, apresentaram lá. E eu comentando com ele, falei, nós vamos fazer isso se Deus quiser. E ele virou para mim e falou, se Deus quiser, não. Se nós quisermos. Veja só a resposta do analítico a uma colocação, entre aspas, né? Porque isso é uma força de expressão emocional. Então, sem apelos emocionais. Uma vez ele me repreendeu porque eu olhei no relógio, era 5 horas da tarde, tá com pressa? Então, precisa tomar cuidado com o analítico, com essas demonstrações de impaciência, de emoção, porque às vezes não pega bem. O diretivo. Formalidade. Processo, também tem que agendar. Orientação para as ações e tarefas, resumo, direto ao ponto, ao resultado. Vou fazer isso, 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 porque isso vai gerar isso, isso vai resultar nisso e vai dar um ganho melhor para a empresa. Direto ao ponto. Sem perder a objetividade. Não começa a florear, viajar, falar de mil coisas, detalhinho, parafuso. Eu tenho uma característica diretiva e eu consigo analisar o que é importante ou não para um projeto grande. Então, eu não discuto parafuso, isso é perda de tempo para mim, a não ser que seja um parafuso crucial, fundamental, que se quebrar explode tudo, mas em geral não é assim. Então, não começa com detalhes com o diretivo, porque ele se incomoda com isso. E também não fazer apelos emocionais. Ai, coitado. Não, vamos resolver o problema, vamos ajudar, mas sem onda. Esse é o diretivo. Então, é assim que se trata com o diretivo. O amável. O amável, ele quer pessoalidade. Então, você tem que quebrar o gelo com ele primeiro. Talvez fazer uma pergunta pessoal antes. De quem é aquela foto? Comentar sobre a família. Tem que tomar algum tempo para desenvolver um relacionamento. Veja, se esse é um cliente, você não pode chegar lá com a tabela de preço já na cara dele. Ele não vai comprar. Você tem que quebrar o gelo e estabelecer uma ligação. Então ele normalmente é informal, é bonzinho, gosta de cordialidade, sem conflitos. E gosta que destaque as suas habilidades para o trabalho em grupo. Puxa, como você lida com o time, está todo mundo coeso. Vai ter um bom resultado com o amável. Então essa é a parte importante do nosso trabalho, que é aprender a lidar com essas pessoas. Joia? Temos agora o expressivo. O expressivo gosta de falar, gosta de trocar informações. Então, você também pode ser aberto, pode ser animado. Entusiasmo é característica do expressivo. Ele gosta de ser reconhecido, pode ser elogiado de maneira autêntica. Gosta de pessoas interessadas, que cutuquem esse lado comunicativo. Então, quem faz pergunta, como que você faz isso?
Como você fez aquilo? Poxa. Então, o elogio aliado às perguntas vai fazer com que ele se eleve e se sinta bem. E tem que destacar o reconhecimento público pelos feitos dele. Puxa vida, a empresa te reconhece muito porque você fez isso, aquilo, aquele outro. Você vai ter um expressivo super positivo com você à sua frente. Legal? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os stakeholders. O que são os stakeholders? É um termo em inglês, né? Que representam as partes interessadas e influentes num processo que você pode estar envolvido. E o que é stakeholder? Stake, estaca, holder, o que segura a estaca, quer dizer, o cara que vai ter o poder na mão. Então, o stakeholder é um cara importante na sua vida, porque ele influi nos seus processos. Na minha mentoria, a gente entra em detalhes sobre stakeholders, como identificar. Tudo isso é um sistema para fazer a vida do profissional melhorar, não é uma coisa só, isso é um detalhe. E trabalha em conjunto com uma série de outras informações e áreas. Então, aproveitando o gancho dos estilos, aonde que isso se aplica? Para os stakeholders, que são as pessoas que influenciam diretamente na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus resultados, na sua promoção, no seu salário. Então tem que identificá-los. Então aí tem uma metodologia, que eu não vou entrar no detalhe agora, para você identificar os stakeholders. Um deles pode ser a sua chefia, diretoria. E que você vai aplicar esses estilos, esse conhecimento, para saber como lidar com essas pessoas e tirar o melhor resultado deles. Outro stakeholder importantíssimo, os clientes. O cliente é fundamental. Então, tem que entender o estilo dos seus clientes para que você consiga gerar o melhor resultado de vendas, por exemplo. Mas esses detalhes vão ficar para uma outra conversa, um outro bate-papo. Nós já fomos bem longe e espero que tudo isso possa te ajudar a aplicar no seu dia a dia e tirar algum resultado bom. Se você quiser mais resultados, quiser ir mais fundo, e às vezes a gente precisa de alguém para nos orientar dentro desse processo, porque a gente não consegue ver com clareza, é comigo, Mauro Corrêa, na mentoria Carreira Turbo, que foi desenhada para você virar um profissional de excelência em qualquer lugar, ter o controle da sua vida profissional. Tá bom? Valeu, um abraço.